Bom, então eu quero agradecer muito a oportunidade de estar podendo falar a este conselho. Acho que os esclarecimentos trazidos pelo nosso presidente Mário Castilho são bastante importantes para a contextualização de todos, para compreendermos o momento que estamos passando no debate da implementação do instrumento único de avaliação biopsicossocial da deficiência, e da regulamentação do artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão. Eu fui indicado pela presidência ampliada deste colegiado para compor o GTI, representando o CONAD, juntamente com a conselheira Ana Cláudia e os conselheiros Hugo Porto e Gonzalo Lopes. Os trabalhos do GTI iniciaram em agosto e a gente participou aí até o mês de janeiro último, com uma série de debates e apresentações de entendimentos e percepções diferentes do IFBRM. E de forma muito apropriada, presidente, você colocou, eu trouxe realmente ao conhecimento do presidente, da presidência ampliada, a necessidade desse momento, e também do colegiado na nossa última reunião extraordinária, porque eu preciso fazer alguns alertas e manifestar aqui algumas preocupações. E aí eu começo, de forma muito verdadeira, reconhecendo a excelência do trabalho da UNB e de tantos especialistas, pesquisadores, Brasil afora, que colaboraram no processo de validação do IFBRM. Mas é importante para todos termos aqui o nivelamento de informações, de conhecimento, que esse trabalho desenvolvido pela UNB é um trabalho meramente de validação científica do instrumento elaborado a várias mãos, muito antes desse momento de validação. O tema da avaliação biopsicossocial, ele se inicia, em alguma medida, antes mesmo da Lei Brasileira de Inclusão, né? Na medida que o país, Brasil, ratifica, e com força de norma constitucional, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, nós saímos do modelo médico da deficiência e adotamos um modelo social de deficiência. E aí se inicia uma série de estudos e se desenvolve inicialmente lá pelo Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade, algo assim, IETS, que tinha uma proximidade com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma proposta de um instrumento funcional brasileiro. É um instrumento de avaliação a partir da perspectiva de funcionalidade. E aí surge, então, o primeiro instrumento, a primeira proposta, o primeiro protótipo, que é o IFBR. Em 2013, nós temos a Lei Complementar 142, que regulamenta a aposentadoria especial da pessoa com deficiência e gradua tempos de serviço diferenciados de acordo com o grau de deficiência, falando em deficiência leve, moderada e grave. E aí, naquele momento, o governo, seus diversos ministérios, com a colaboração de diversos especialistas também externos ao governo, convidados para participar, inclusive o CONAD, com representantes participando no grupo de trabalho, desenvolve um instrumento que é um desdobramento, mas é uma sequência da proposta inicial do IFBR, que é chamado de IFBR-A. E aí, mais recentemente, após a Lei Brasileira de Inclusão, com a vigência desta, se dedica todo um trabalho para ainda um aperfeiçoamento a esse instrumento funcional de avaliação, e se desenha uma proposta que hoje está intitulada de IFBRM, e que, com os últimos ajustes realizados entre 2017 e 2018, salvo engano,
é submetido, então, a processo de validação pela Universidade Nacional de Brasília e toda uma equipe de pesquisadores. E nas pessoas do professor Heleno, da professora Lívia, do professor Everton, eu verdadeiramente cumprimento e reconheço a excelência do trabalho no processo de validação desse instrumento IFBRM. Durante o processo de validação, nós temos conhecimento, isso não é novidade para nós, é apenas um resgate de informação aqui, foram avaliadas 8.795 pessoas com deficiência. Cada uma dessas pessoas submeteu a avaliação de 2 avaliadores, o que se calcula, então, 17.590 avaliações realizadas. A partir desse amplo número de avaliações, se aplicou uma pesquisa científica para se chegar à conclusão do processo propriamente dito de validação. A UNB concluiu que esse instrumento se mostrou cientificamente válido para a utilização da avaliação biopsicossocial, nos termos lá do artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão. E apresentou para nós algumas questões bastante técnicas que, eu falo por mim, particularmente, só fui ter uma melhor compreensão do que representavam essas abordagens, esses conceitos técnicos durante o GTI. Eu me refiro aqui à eficiência do instrumento, lá nos quesitos sensibilidade / especificidade. Como isso foi objeto de profundo debate no âmbito do GT específico do instrumento, que eu tive a oportunidade de acompanhar, gerou, inclusive, a expedição de uma nota explicativa do professor Heleno, que coordenou essa parte da pesquisa, e que nos chegou, acredito que os conselheiros também receberam, senão a gente pode compartilhar, acredito eu, com algumas informações. E aí eu peço nesse momento, Rony, que compartilhe a minha apresentação de PowerPoint, porque nas 2 primeiras lâminas do meu PowerPoint, eu vou trazer informações que não são minhas. Nessa primeira lâmina que está aparecendo aí, está, entre aspas, alguns trechos isolados, não são sequenciais, da nota explicativa do professor Heleno, onde ele nos traz o conceito um pouco mais explicado para a nossa compreensão do que se trata a sensibilidade e a especificidade. Eu vou lendo, tanto para os meus amigos com deficiência visual, quanto para a minha própria ordenação de ideias aqui. A eficiência será determinada pelas grandezas da sensibilidade, que indica quão bem as pessoas com deficiência são incluídas, que as pessoas que têm direito são incluídas, melhor dizendo, e da especificidade, que indica quão bem as pessoas que não têm direito são excluídas e auferidas. E o termo quanto torna-se fundamental nesse balanço. Ou seja, a sensibilidade, aqui minhas palavras agora, a sensibilidade é a capacidade do instrumento nos dar a segurança de quem está sendo avaliado realmente tem direito e vai entrar com a conclusão da avaliação com segurança na classificação corretamente. A especificidade vai nos dar a segurança de quem não tem direito não deve ser considerado ou classificado com deficiência, seja leve, moderada ou grave. Segue ainda o professor Heleno. Afirmar que um instrumento único de avaliação da deficiência, porque essa é a ideia, que o IFBRM seja o único instrumento para todas as políticas, afirmar que o instrumento único de avaliação da deficiência tem de ser específico, significa dizer que deve excluir com grande certeza as pessoas que não possuem deficiência. Isso é especificidade. É a segurança de excluir quem não tem direito. Segue o professor Heleno. A especificidade de um instrumento possibilita
mensurar a quantidade de verdadeiros negativos que o instrumento pode produzir. Não é possível, no entanto, avaliar adequadamente a especificidade sem avaliar a sua sensibilidade, que diz respeito à capacidade de incluir também com a maior certeza possível as pessoas com deficiência. Segue o professor Heleno. A sensibilidade possibilita a mensuração de verdadeiros positivos que o instrumento possui. Aí eu peço para o... Esses são os esclarecimentos da nota explicativa do professor Heleno. Eu peço para o Rony passar para a próxima lâmina. Nós tivemos conhecimento com o resultado da avaliação, e isso aqui chegou para o CONAD, quando apresentado o relatório conclusivo da validação, que a variação grave, ela apresentou um índice de falsos positivos de 38% e de falsos negativo de 13%. Isso significa que na deficiência grave, a cada 10 pessoas avaliadas como deficiência grave, possivelmente 4 ou aproximadamente 4 podem não ter deficiência grave, pode ter uma deficiência moderada ou leve. E que 13% dessas pessoas, ou seja, a cada 10 aproximadamente uma, pode ser avaliada como moderado ou leve, sendo grave, por isso é falso negativo, não sendo grave. Na avaliação moderada, perdão, o falso positivo já é de 71%. Ou seja, a cada 10 pessoas avaliadas como pessoas com deficiência moderada, 7 poderão não ser pessoas com deficiência moderada. Elas poderão ser pessoas com deficiência grave ou, eventualmente, pessoas com deficiência leve. Não temos como afirmar, pelo menos eu acredito que não. E o índice de 19% de falsos negativos, ou seja, a cada 10 pessoas que deveriam ser avaliadas como deficiência moderada, 2 poderão ser avaliadas como leve ou, eventualmente, como grave. Acredito que pode ser variação tanto para mais quanto para menos. Na avaliação leve é onde esses índices ficam ainda mais preocupantes na minha leitura. Nós temos a possibilidade de 90% de falsos negativos. Ou seja, a cada 10 pessoas que o IFBRM afirma ter uma deficiência leve, 9 não têm deficiência leve. Ou terão deficiência moderada ou grave, ou não terão deficiência. Não temos também, salvo o melhor juízo, como afirmar se o erro vai ser reduzindo grave e moderada para leve ou incluindo sem deficiência como deficiência leve. Eu desconheço se temos como afirmar qual é a tendência maior. O fato é que a cada 10 avaliações que concluírem por deficiência leve, 9 não serão verdadeiras, serão falsos positivos. E 20% dessas avaliações, concluídas como leve, poderão ser falsos negativos, ou seja, cada 10 pessoas que deveriam ser avaliadas como leve, 2 não serão avaliadas como leve, terão aí um falso negativo. Esses são dados que sim chegaram ao nosso conhecimento em março, mas que somente agora nós podemos avaliar, eu particularmente durante o GTI, com um pouco mais de profundidade sobre essa margem de equívocos ou de chances de falsos positivos e falsos negativos. É importante relembrar que a estrutura do IFBRM, ele segue a lógica de avaliação usada nos instrumentos anteriores, o IFBR, o IFBR-A, valorando, dando pesos diferenciados para
limitação de desempenho de atividades e restrição de participação. Eu vou trazer agora uns dados que, embora não sejam do IFBRM, mas sim do IFBRA, onde nós vamos conhecer casos concretos, casos reais de avaliação da deficiência a partir dessa perspectiva, que eu repito, não é necessariamente a aplicação do IFBRM, mas sim do IFBRA, mas onde também se avaliava apenas a limitação de desempenho de atividades e a restrição de participação. E aí eu peço para o Rony passar para a próxima lâmina aí, por favor, Rony. Nessa próxima lâmina, eu trago aqui dados extraídos pelo DataPrev dos requerimentos de aposentadoria especial da pessoa com deficiência. E aí, aqui apenas um pequeno extrato dessa pesquisa desenvolvida pelo DataPrev, porque, segundo o que foi informado, é bastante trabalhoso mexer com os dados de milhares de avaliações constantes lá na DataPrev, da aposentadoria especial da pessoa com deficiência, mas se puxou amostralmente casos concretos de 2 CIDs, especificamente. O primeiro é o CID G82, que inclui tetraplegia e paraplegia. E se verificou que, até aquele momento que foram extraídos esses dados, no IFBRA, instrumento anterior, já defasado em relação ao IFBRM, repito, que 44 pessoas com essa característica, tetraplegia ou paraplegia, ou paraplegia, que estão dentro do CID-G 82, 44 pessoas requereram a aposentadoria especial e foram avaliadas, e o resultado dessa avaliação foi o seguinte: 24 das 44 foram avaliadas como deficiência grave. 13 dos 44 como deficiência moderada. E 7 dos 44 com uma deficiência leve. E se fez um destaque que chamou bastante atenção das pessoas que se debruçaram sobre essa pesquisa amostral, essa extração da DataPrev, que entre esses 44 identificaram 2 casos de tetraplegia flácida, onde uma foi avaliada como moderada e a outra como leve. Já quanto ao segundo CID, o H54.0, que significa cegueira em ambos os olhos, os dados são os seguintes: foram 63 pessoas cegas que requereram benefício de aposentadoria especial até aquele momento. Tem que alterar a tela, Moisés. Oi? Tem que alterar a tela. Por favor, muda a tela, é verdade. Por favor, Rony, próxima lâmina. Aí vai aparecer da cegueira. 63 pessoas cegas avaliadas, e o resultado dessas avaliações foi o seguinte: 41 delas foram avaliadas como pessoas com deficiência grave, 13 como deficiência moderada e 9 como deficiência leve. Ou seja, o mesmo tipo de deficiência, com bastante disparidade entre a classificação e a conclusão da pesquisa. Eu já falei, mas vou repetir. Não estou querendo induzir ninguém a erro. Esses são dados do IFBRA. O IFBRA tinha uma relação de quesitos mais ampla, e justamente a partir de algumas percepções que induziram e exigiram aperfeiçoamento, a princípio se buscou, antes de encaminhar o IFBRM para o processo de validação, com essas 17.590 avaliações, foram feitos ajustes, foram inclusive reduzidos os números de quesitos ou de atividades a serem valoradas, e nós temos um outro contexto atualmente. Cabe lembrar, nesse ponto, que toda a mudança da maneira de avaliar a deficiência nos é imposta pelo mais importante diploma normativo para as pessoas com deficiência no nosso país e talvez no mundo. Estou falando da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E aí eu peço para o Rony passar a próxima lâmina, porque a Convenção nos traz aqui um conceito
basilar da deficiência, que acredito que já esteja aí na lâmina, só para relembrar a todos, nos fala em pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Eu considero que nesse texto da Convenção, nós temos aqui pelo menos três grandes núcleos do conceito da deficiência. O primeiro, pela ordem, inclusive, que aparece, é um impedimento, que pode ser daquelas naturezas ali especificadas, físicas, mental, intelectual, sensorial. O segundo núcleo do conceito de deficiência se refere às barreiras, às restrições, às limitações que nós encontramos na sociedade, nos ambientes, enfim, todas as formas mais amplas aí de interação com o mundo. E que resultam, aí vem o terceiro ponto, na limitação, na obstrução de uma plena participação. Então, a gente começa com o impedimento, passa pelas barreiras e vai observar o resultado, plena participação social, em igualdade de condições com as demais pessoas. Como falei, a ideia toda de um instrumento de avaliação, ele surge a partir desse texto aí, que no Brasil entra em vigência em 2008, mas é um texto firmado, elaborado, batido martelo em 2006, na Convenção de Nova York da ONU. Agora, nós tivemos em 2015, no meio desse processo evolutivo dos nossos instrumentos, como eu já historiei, a Lei Brasileira de Inclusão, que trouxe algumas questões no quesito avaliação. E aí eu peço para passar a próxima lâmina, por favor, Rony. A Lei Brasileira de Inclusão, ela diz lá no seu artigo 2º, o caput eu não transcrevi, por entender que nesse momento aqui não tem maior necessidade, ele basicamente reproduz o texto da Convenção, e traz no seu parágrafo 1º o seguinte: a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará 2 pontos. Antes de entrar nos 4 itens que a Lei Brasileira de Inclusão manda considerar na avaliação biopsicossocial, é importante nós relembrarmos aqui que nós estamos falando de uma avaliação biopsicossocial, que eu, na mesma forma que classifiquei o conceito trazido pela Convenção como 3 grandes núcleos, aqui eu volto a dizer que nessa expressão biopsicossocial nós também temos 3 núcleos importantes de atenção nossa. O bio, nós estamos falando para o corpo, para as estruturas e função do corpo. O psíquico, que nós estamos falando aqui das capacidades cognitivas, da questão mental, inclusive pode ser considerada que sim, a capacidade de resiliência de cada indivíduo, e o social, que é o contexto onde essa pessoa está inserida. E para essa avaliação biopsicossocial, a lei manda que seja realizada por uma equipe multiprofissional interdisciplinar, diz que tem que considerar 4 elementos que estão colocados de igual importância na minha leitura, embora estejam relacionados aqui por uma ordem sequencial, como primeiro, os impedimentos nas funções e na estrutura do corpo, que é o bio, que é o primeiro núcleo do conceito da Convenção. Segundo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, que aqui tem muito do psico e do social, os 2 núcleos da avaliação biopsicossocial. O terceiro, limitação do desempenho de atividade. E o quarto, a restrição de participação.
que eu penso que elas estão bastante relacionadas com aquele terceiro núcleo lá do conceito da convenção, que é um resultado importante a ser observado. Evidentemente, sem desconsiderar os dois primeiros núcleos, que estão esculpidos aqui na Lei Brasileira de Inclusão, na minha avaliação, nos dois primeiros incisos, impedimento e fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Agora, o que me chamou a atenção durante os debates do GTI, e aqui eu volto a dizer, isso não foi, na minha avaliação, na minha leitura, na minha percepção, suficientemente exposto e esclarecido para os integrantes desse conselho, é que o IFBRM só atribuiu pesos, o que nós chamamos valoração diferenciada, para os itens 3 e 4, relacionados aqui nesse parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão. Nós temos 38 quesitos no IFBRM, são 38 atividades que são avaliadas. Cada uma delas podem receber a pontuação de 25, 50, 75 ou 100 pontos. Essas 38 atividades, esses 38 quesitos, eles fazem referência exclusivamente aos itens 3 e 4 do parágrafo 1º da Lei Brasileira, parágrafo 1º, artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão. Aqui já me parece que pode ser um forte indicativo para resultados tão díspares como nós observamos nos casos reais do IFBRA. Eu quero aqui trabalhar com bastante tranquilidade, dizendo que eu não tenho como afirmar se essa é a principal razão para casos díspares. E também nós estamos falando de casos da aposentadoria, casos passados, e certamente os especialistas, os professores aqui, eventualmente os conselheiros, estão dizendo, Moisés, o tema aqui é IFBRM, então ok, vamos falar de IFBRM. Primeiro ponto, a validação, infelizmente, não conseguiu nos trazer para nós, CONAD, ou nós, sociedade, dados concretos de como resultaram as avaliações. Eu não sei quantas pessoas cegas, por exemplo, aqui eu vou puxar sem nenhum constrangimento para esse item, que a deficiência visual é que eu tenho maior domínio por ser uma pessoa com deficiência visual, nós não sabemos dessas 795 pessoas, 8.795 pessoas, quantos eram cegas totais? E nem dessas tantas cegas totais que nós não sabemos qual é o quantitativo, quantas foram avaliadas como grave, quantas como moderada e quanto como leve. A única avaliação da deficiência visual que eu tive foi dentro de uma reunião do CONAD, em março do ano passado, fevereiro, que nós tivemos o então conselheiro Rafael Giger avaliado como deficiência moderada. E que, da conversa que tive posteriormente com ele, ele acredita que, pelas respostas dele, conhecendo a limitação de quem é completamente cego, porque ele tem um resíduo visual, não deveria ficar diferente, não. Ok, nenhum problema. Aparentemente, o que me chama maior atenção, embora eu entenda que sim, a cegueira tenha que ser grave, sempre. Mas aí, vamos para o IFBRM, como é que ele está tratando a deficiência visual? O IFBRM usa o método linguístico fuzzy, que o meu leitor de telas lê para mim, fuzzy, onde ele propõe um ajuste nas pontuações quando apresentam em dois domínios pontuação em 25, 50, pelo menos uma, 25 ou 50, ou todas de um domínio como 75. Para quem não entende essa pontuação, eu vou aqui de forma muito breve recapitular quando se recebe 100, 75 e 100 pontos. Aí eu vou pedir para o Rony passar a próxima lâmina, onde eu apresento aqui o domínio mobilidade. São 7 domínios, e eu vou pegar aqui o domínio mobilidade, porque esse, juntamente com o domínio
vida doméstica, são os domínios analisados pelo método Fuzzy para fazer um ajuste na média da deficiência visual. Cada deficiência pega domínios diferentes, tá? Pelo menos 2 domínios para avaliar o método Fuzzy. E aí eu vou pegar aqui no domínio mobilidade o primeiro item. Mudar e manter a posição do corpo. Pegando o formulário completo, que aqui eu não botei, só botei o tópico, vai explicar lá o que é esse mudar e manter a posição do corpo. Eu acho que até mais à frente eu vou trazer completamente essa especificidade. Isso aqui, para a pessoa com deficiência visual, para a pessoa cega, não tem nenhuma limitação, não tem nenhuma necessidade de adaptação, não tem nenhuma restrição, na minha percepção, no meu ângulo de interpretação. Então, quando a pessoa não tem necessidade de nenhuma adaptação, necessidade de auxílio de terceiro, consegue fazer total autonomia, se atribui 100 pontos. Quando a pessoa desempenha a atividade com alguma adaptação, com algum ritmo diferenciado, com alguma dor, com alguma dificuldade, vamos colocar assim, 75 pontos. Quando a pessoa, para desenvolver a atividade, ela precisa do auxílio de terceiro, ela participa de alguma etapa da atividade, mas precisa do auxílio de terceiro, nós estamos falando de 50 pontos. E quando ela não consegue realizar, que ela depende totalmente da atividade de terceiro para realizar, nós estamos falando em 25 pontos. Então, no item domínio, para mim, uma pessoa cega sempre vai ter 100 pontos. No item 1 do domínio, que é mudar e manter a posição do corpo. No segundo item do domínio mobilidade, alcançar, transportar e mover objetos. Uma pessoa cega não tem nenhuma dificuldade para isso, salvo o melhor juízo. Estou falando aqui, em regra, de uma pessoa cega bem reabilitada, independente da classe social ou do auxílio de ajudas técnicas, precisa de reabilitação. Também eu atribuiria aqui 100 pontos para a pessoa cega, ela não tem nenhuma dificuldade para isso. 3.3. Deslocar-se dentro de casa. Uma pessoa cega, bem reabilitada, ou até razoavelmente reabilitada, também não precisa de nenhuma ajuda técnica, muito menos de terceiro, para se deslocar dentro da sua casa. 100 pontos no domínio mobilidade. No quarto item da mobilidade, deslocar-se fora de sua casa e de outros, eu não completei, que seriam outros edifícios. Que não, aí vem uma explicação lá, que não inclui aqui transporte. Tá? É o deslocar-se em espaços próximos à sua casa ou local de trabalho externos. Aqui, eu penso que a pessoa cega, reabilitada, ela vai ter 75 pontos, porque ela vai depender da ajuda técnica de uma bengala ou de um cão-guia. Estou falando da pessoa cega, reabilitada. Agora, me parece que está no próximo item, na próxima lâmina, vida doméstica. Se não está nessa lâmina, por favor, é na próxima, vida doméstica, Rony. A pessoa cega que vai preparar lanches, que é a primeira atividade da vida doméstica. Refeições simples, tipo lanche. Bom, com alguma adaptação, a pessoa cega, reabilitada, prepara. 75 pontos. Cozinhar. Também uma pessoa cega, reabilitada, em regra, consegue sim cozinhar, preparar um arroz, fritar um bife, um ovo, queima o dedo, dá-se um jeito, mas consegue. Inclusive, muitas pessoas cegas, por uma questão, inclusive, social, socioeconômica, não tem terceiros para fazer isso para ela, e faz. 75 pontos. Terceira, realizar tarefas domésticas. Isso aqui é muito amplo, e eu coloco desde limpar a casa, lavar, cozinhar, passar. Também pessoas cegas que residem sozinhas, que não têm possibilidade de contar com o auxílio de terceiros, desenvolve. E se desenvolve é porque tem capacidade. Então, 75. 5.4. Cuidar dos outros. Isso aqui, para mim, eu atribuo a pessoa cega que tem filho. E são vários casais de pessoas cegas que têm filhos e cuidam dos filhos, criam seus filhos sozinhos, sem a ajuda de terceiros. Com adaptação,
sem auxílio de terceiro, 75 pontos. Fazer compras / contratar serviços. Também com aplicativo, hoje em dia, alguma ajuda técnica, 75 pontos. Vocês observem que o último, planejar e organizar a rotina diária. Isso aqui é 100 pontos. Ele não precisa de adaptação para planejar e organizar a rotina diária. Vocês observam que essa pessoa cega reabilitada, que isso não é raro de encontrar, felizmente, embora não seja o caso de todos, a pessoa sequer vai ser submetida ao método FUSE, porque o método FUSE exige que tenha 75 pontos em todas as atividades, como viram lá no item 3 e no item 5, que são os domínios avaliados para a pessoa com deficiência visual para aplicar o FUSE. Ela não tem 75 pontos de todos e não tem sequer 50 ou 25 pontos em nenhum deles. Então, isso aqui eu ouso a apostar que provavelmente essa pessoa cega bem reabilitada, nesse contexto aqui, vai ser uma pessoa com deficiência leve. Embora eu não tenha acesso ao número de pessoas cegas avaliadas no processo de validação e nem conheça o quantitativo de qual a classificação de cada uma das pessoas cegas avaliadas na validação. É importante ressaltar um outro aspecto aqui do IFBRM. Conselheiro Moisés, desculpe interrompê-lo, 5 minutos, tá? Tá bem, obrigado. No IFBRM, o método FUSE, que é onde dá atenção maior para fazer os ajustes e aplicar um cálculo reduzindo as notas para a nota inferior, ele considera os domínios mobilidade e vida doméstica. E o que me chamou a atenção é o seguinte, eu, como pessoa cega, eu penso, e estou aberto para o debate com os demais colegas cegos e outras opiniões de quem também não é cego, sem nenhum problema, que eu acho que as barreiras maiores de uma pessoa cega não estão necessariamente na mobilidade, embora, sem dúvida, se aplique muito à mobilidade, mas elas estão na comunicação, o acesso a informações num formato acessível, né? Seja na televisão, seja nas ruas, seja nos livros, seja nos ambientes virtuais. É uma barreira muito grande de acesso à informação. Teria que estar lá no domínio comunicação. Mas vamos dar uma olhada nos domínios de comunicação. Por favor, a próxima lâmina, Rony. O domínio comunicação é o segundo do IFBRM. Olha quais são os quesitos que estão no domínio comunicação. 2.1, falar. Aí até tem a descrição aqui, que eu não vou ler para ganhar tempo. A pessoa cega, em regra, não tem nenhuma dificuldade de fala. 2, produção de mensagens não verbais. Aí fala em produzir linguagem gestual, corporal, sinais, símbolos, imagens, compatível com a faixa etária. Isso aqui eu tenho bastante dúvida, refleti bastante. É claro que isso aqui eu acho que parece estar muito mais voltado para a pessoa com deficiência auditiva. Porque a pessoa cega, ela pode até produzir linguagem corporal, gestual, mas talvez, inclusive, vai ter bastante dificuldade para compreender, se ela nunca enxergou, por exemplo, o que significa, o quanto aquilo é importante. Não é à toa que, muitas vezes, eu ouço comentários que os cegos fazem muitas caras e bocas sem se dar conta que as pessoas estão vendo as suas reações fisionômicas e isso expressa muita coisa. Então, eles podem até expressar, mas não necessariamente utilizam isso como uma linguagem de comunicação. Terceiro, compreensão de mensagens escritas, incluindo o braille quando couber. Compreender mensagens escritas em braille, os cegos compreendem. Mas me parece que quando nós estamos falando de acesso à informação, a questão não está em compreender. Isso aqui tem muito mais relação para a pessoa com deficiência auditiva, que tem como língua principal a língua brasileira de sinais, e que quando vai para uma linguagem escrita, o português escrito, ele pode apresentar, pela precariedade do ensino do português escrito, que a ele é dada, infelizmente, de ter uma boa compreensão de mensagens escritas. Mas a pessoa cega, quando sabe o braille, ou que utiliza um sistema de informática, tecnologia, para ler por
por áudio, mensagens, a dificuldade não está na compreensão, a dificuldade está num formato acessível a ela. Eu acho que já está na segunda lâmina, e uma próxima lâmina, Rony. Acho que nessa próxima lâmina aparece o 3, que é a compreensão da mensagem escrita, 2.3, e 2.4, produção de mensagens escritas, incluindo o braille, quando houver. Volto a dizer, isso aqui tem mais sentido para deficiência auditiva e não para deficiência visual, que também é avaliada aqui. A deficiência visual também é avaliada aqui. Agora, não é um dos domínios mais importantes lá na hora de aplicar o fuzzy. É a mobilidade. Próxima lâmina, por favor, Rony. 2.5. Conversação oral ou em libras. Ok, conversação oral, a pessoa com deficiência visual não tem nenhuma dificuldade, em regra, se não tiver uma outra limitação, um outro impedimento. E isso aqui tem muito a ver para a pessoa com deficiência auditiva, se não teve um acesso adequado ao aprendizado da língua brasileira de sinais. E não é à toa que realmente, para a pessoa com deficiência auditiva, o método fuzzy considera esse item 2 e o 7, que fala em participação social, cultural, recreação e lazer, como domínios a serem pesados e darem uma maior atenção para aplicar o método fuzzy e correção das notas da pontuação. Então, eu acho que aqui é um equívoco bastante grande com a deficiência visual. E aí eu volto para o item 3 da mobilidade, e aí eu peço para a próxima página aparecer, a próxima lâmina, que aqui está melhor descrito os domínios, o domínio 3. Está aparecendo, tá certo aí? Domínio 3? Vamos lá. Mudar e manter a posição do corpo. Olha aí, de deitado, agachado, ajoelhado, sentado em pé, centro de gravidade do corpo. Isso aqui não tem nada a ver com pessoa cega, isso tem a ver com pessoa com deficiência física. E esse é um ponto que está atribuído como importante para a aplicação do fuzzy para a pessoa com deficiência visual. Que o deficiente visual vai ter sempre, se não tiver outro impedimento, 100 pontos. 3.2. Alcançar, transportar objetos. Alcançar acima da cabeça, acima, abaixo, ao lado. Ou seja, isso aqui é para deficiência física. Isso não tem nada a ver com a deficiência visual. Esses dois primeiros itens aqui, a pessoa cega sempre vai ter 100 pontos. Na minha avaliação, isso aqui dá margem grande para um equívoco na avaliação da pessoa com deficiência visual. Próxima página, próxima lâmina aí, Rony, que o meu tempo já estourou, desculpe, eu vou ser bem breve. Estou atento aqui, presidente. Questões emblemáticas são outras questões que os avaliadores chamam a atenção. A pessoa já não enxergava ao nascer? Sim, para a questão aquela da linguagem corporal, essa pergunta é importante. Mas o fato é que eu costumo presenciar hoje pessoas que perdem a visão na fase adulta com uma dificuldade muito maior de se reabilitar e ter muito maiores prejuízos do que a pessoa que nasce cega, que tem toda uma reabilitação, ou uma habilitação, melhor dizendo, desde a sua infância. Então, eu entendo o sentido da questão emblemática, mas eu acho que ela não faz diferença, não. Inclusive, a pessoa com a perda visual na fase adulta vai ter muito mais limitações para desempenho das atividades e restrição de participação do que quem nasce cego. Não dispõe do auxílio de terceiros sempre que necessário. Essa pergunta aqui, eu acho ela totalmente descabida, porque não pode se imaginar que alguma pessoa cega nunca poderá estar sozinha. Se não mora sozinho, se por acaso tem a felicidade de conviver com outras pessoas que enxergam, felicidade ou como conforto, enfim, vai ter momentos também que ela vai estar sozinha, ela vai poder precisar de alguém. Então, não se aplica essa questão emblemática na minha avaliação. Próxima lâmina, por favor. Por fim, eu fico muito preocupado com o IFBRM ser de imediato implementado, ainda mais como instrumento único da avaliação social, porque ele não nos respondeu
com segurança como ficarão as pessoas surdas. Quantos são as pessoas surdas, completamente surdas? Dessas 8.795, quantos são surdas e qual foi o resultado dessa avaliação? Eu peço a atenção dos conselheiros surdos. Você sabe se você vai ter uma avaliação como grave, moderada ou leve? Não sabe, não tem nem como imaginar, porque você não conhece quantos surdos foram avaliados como grave, quantos como moderado, quantos como leve. Nós não sabemos quantos cegos foram avaliados de qual forma, nós não sabemos quantas pessoas com tetraplegia ou paraplegia foram avaliadas e qual foi o resultado das suas avaliações. E assim, a palavra alerta que o presidente trouxe antes da minha fala é a melhor palavra aqui para esse momento. Eu não estou dizendo que o IFBRM não atende. Eu não estou propondo, neste momento, pelo menos, que este conselho revogue a sua decisão deliberada no ano passado, a resolução 01 de 2020. Mas que tenhamos calma, atenção, e que a gente possa pensar em aperfeiçoamentos nesse instrumento de imediato e não a sua implementação de imediato. Eu percebo nos debates, e vamos acompanhar isso ao longo do dia, que tem muito mais uma defesa do instrumento, enquanto objeto de uma pesquisa e resultado do trabalho de muitos valiosos colaboradores, do que a preocupação efetiva com os direitos das pessoas com deficiência. Até 2013, o importante era ter deficiência ou não ter deficiência. Ponto. 2013, com a Lei Complementar 142, nós já temos uma importante diferenciação entre deficiência leve, moderada e grave, para fins de aposentadoria. Mais recentemente, com a reforma da Previdência, pelo menos as outras deficiências, porque a deficiência intelectual ou mental ficou expressamente garantida, independente do grau, a pensão por morte só vai ser para quem tem deficiência grave. Daqui para frente, eu tenho convicção que o caminho natural é que cada vez mais, cada política vai ser modulada de acordo com o grau de deficiência. Então, aqui não é uma mera preocupação de determinada pessoa tetraplégica ter sido avaliado como moderado quando deveria ter sido avaliado como grave. Não, eu estou falando aqui da preocupação de muitos direitos que, com o passar do tempo, serão restringidos às pessoas com deficiência com base numa avaliação que, com todo respeito a todos que trabalharam na construção, na elaboração desse instrumento, não me parece estar tão adequada e nós não temos, isso é fato, nós não temos elementos que nos deem segurança, pelo contrário, só temos elementos que nos dão insegurança, ou muitos elementos, pelo menos, só está errado, retiro, muitos elementos que nos dão insegurança na sua aplicação. Por exemplo, e ressalto aqui para finalizar de verdade agora, em menos de um minuto, a ausência de valoração nos itens 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 2º da LBI, estou falando de impedimento, fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, não darmos pesos diferenciados de acordo com o impedimento ou de acordo com esses fatores, no inciso 2º, me parece um grande equívoco, inclusive passível de questionamento judicial. Por que a gente dá valor para a limitação de desempenho de atividade, dá valor diferenciado entre 25 e 100 para participação, que é o item 4, e para impedimento e fatores socioambientais a gente não dá peso nenhum, ou tem ou não tem, apenas se considera tem impedimento, ok, tem. Não importa se o impedimento é uma tetraplegia ou uma cegueira, ou se o impedimento é uma amputação de um dedo, ou audição unilateral, ou a visão monocular, por exemplo. Então, eu penso que aqui tem um equívoco, e um equívoco, inclusive, que fere a legislação. Porque quando fala considerará os 4, eu penso que tem que considerar de forma equânime, com valorações, com critérios, e não apenas tem ou não tem, os outros, que é 25, 50, 75 ou 100. E ok, eu vou ouvir a doutora Laila, que eu acompanho uma live dela esses dias, fazer o círculo lá, mostrar que na parte metade superior do ciclo tem impedimento e tem fatores socioambientais, na parte de baixo tem limitação de desempenho de atividades e restrição de participação,
e que quando aumenta o impedimento, aumenta a limitação de desempenho de atividades, quando aumenta os fatores socioambientais, aumenta a restrição de participação. Eu concordo que tem sentido sim, doutora Laila, tem sentido sim, mas eu não concordo que não tenha valoração nos 2 primeiros itens do parágrafo 1º do artigo 2º. Eu acho isso um equívoco grave do instrumento. Eu cheguei a pensar se não teria sido um equívoco coletivo, porque quando se começou o IFBR-A, o IFBR antes do A, não tínhamos a Lei Brasileira de Inclusão com essa previsão expressa de 4 itens a serem considerados. E aí se achou mais fácil, talvez, eu não estou colocando e julgando ninguém aqui, fazer essa relação, porque realmente tem sentido essa relação, mas eu penso não ser suficiente. E tem que sim desenvolver um instrumento que dê pesos, valores diferenciados entre os diversos tipos de impedimento e entre as diversas situações dos fatores socioambientais, psicológicos, pessoais. Muito obrigado pela atenção. Perdão por me exceder em mais de 10 minutos do meu prazo, presidente, mas eu precisava bastante trazer essas reflexões todas e não quero aqui ter a pretensão de ser o dono da verdade. Eu sou apenas trazendo todas essas questões, talvez outros conselheiros, outros especialistas vão trazer impressões similares ou outras que eu não trouxe aqui, não importa, mas eu preciso, como dever moral, do meu compromisso com a causa das pessoas com deficiência, do meu compromisso com a minha causa por ser uma pessoa com deficiência, e nesse momento da história, deixar esse registro que o IFBRM me traz hoje essas inseguranças, que se implementado do jeito que ele está, poderá, na minha avaliação, poderá trazer sérios prejuízos aos direitos, ao acesso a direitos das pessoas com deficiência nos próximos anos. E aí eu vou ter esse momento aqui como registro dos meus apontamentos e dos meus alertas. Muito obrigado, presidente. Mais uma vez, desculpa pelo tempo. Na apresentação do doutor Moisés, se eu entendi corretamente, e aqui eu confesso que pode ter uma questão de interpretação, parece que quando ele fala do conceito de deficiência e dos fatores da deficiência que estão ali expressos no conceito, me parece que ele imputa uma prioridade lexical dos fatores a partir da ordem em que eles aparecem no conceito. Né? Eu acho que isso não é verdade para nem o senhor que é advogado, né? Eu não sei se foi isso que o senhor quis dizer na sua apresentação, eu não conheço tanto do direito, assim, ou das possibilidades de interpretação, mas isso me parece que é equivocado. Né? Os fatores que estão presentes ali no conceito da convenção, né, eles não imputam uma prioridade lexical, eles dizem o que é deficiência. Mas você poderia começar pelo final, né? Não necessariamente a ordem ali implica prioridade lexical sobre os fatores. E olhando aqui para a Lei Brasileira de Inclusão, é importante reparar, vejam, olha no parágrafo 1º, a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional interdisciplinar e considerará impedimentos, fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, limitação de desempenho de atividades e restrição de participação. Entendam, eu não sei como é possível você avaliar, por exemplo, o desempenho de atividade, restrição de participação, sem considerar os impedimentos. Não se é possível, numa avaliação biopsicossocial, você filtrar os impedimentos do sujeito e ver como que ele realiza as atividades de desempenho e participação. Quando a Lei Brasileira de Inclusão, ela diz que a gente tem que considerar esses fatores, ela não diz que a gente tem que mensurar. Então, se a gente tiver que mensurar, a gente vai ter que mensurar impedimento, vai ter que mensurar fator socioambiental, fator psicológico, mensurar fator pessoal, mensurar a limitação do desempenho de atividade, mensurar a restrição de participação. Sendo que a deficiência ela é o resultado da interação desses fatores. Isso está no conceito constitucional, está no conceito da LBI. É o resultado da interação. Né? As leis de proteção à deficiência, as leis de restituição, de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, são leis que entendem que essas pessoas sofrem desigualdade na nossa sociedade porque nós somos sociedades corponormativas, nós provocamos essa desigualdade, né? Nós criamos salas de aula sem acessibilidade, nós criamos sistemas de comunicação que não consideram
a diversidade de comunicação, enfim, até o nosso espaço físico, ele é construído, né, para uma expectativa de normalidade. Essa é a injustiça, esse é o elemento produtor da deficiência, e é isso que a Convenção diz que tem que ser reparado e restituído, né? O instrumento, ele quer entender como a interação desses fatores, como ela promove desigualdade, como ela promove restrição de participação. E, nesse sentido, o instrumento considera, não tem como, eu repito, não tem como você filtrar, né, as funções e estruturas do corpo de como o sujeito está interagindo no meio dele, ou os fatores socioambientais e psicológicos e pessoais, né? Todas essas dimensões estão consideradas. Essa posição de que elas têm que ser mensuradas e valoradas, né? Primeiro, eu não concordo com ela, não sei de onde que ela tem base. Para a gente pensar, os instrumentos que existem hoje no mundo, inclusive o Model Disability Survey, ele é todo feito por meio de desempenho de atividade, restrição de participação, porque esses são os fatores da funcionalidade que expressam as injustiças que esse sujeito sofre, que expressam o resultado das interações desse sujeito nos meios, né? Um instrumento utilizado na Austrália, também, eu posso passar o estudo para vocês posteriormente, eu peço para alguém à tarde projetar, tem vários instrumentos que estão preocupados para regulamentar o conceito da convenção, para atender o conceito de deficiência, em olhar para o resultado da interação desses fatores. Sim, considerando esses fatores, não tem como não considerá-los em uma avaliação biopsicossocial. Mensurá-los, aí é uma exigência, vai ficando, né? Vamos fazer um instrumento para impedimentos, um para fatores ambientais, um para psicológicos, um para pessoais, um para atividades, quando, na verdade, o conceito da convenção é muito simples. Pessoas com impedimento que, em ambientes com barreiras, sofrem restrição de participação. É aí que você mensura a deficiência. Vamos para o quarto ponto. Quinto ponto, na verdade. Se puder colocar lá na avaliação de cegos, né, que o Dr. Moisés colocou as atividades, listou as atividades. Então, Moisés, eu discordo com as avaliações aqui. Ótimo. Domínio e mobilidade. Volta lá. Isso. Tá lá. Domínio e mobilidade. Tá, atividade 3.1, 3.2, 6.4. Bom, eu discordo da sua avaliação, né? Assim, da pontuação que o senhor atribui. Vamos lá. Vamos 3.1. Mudar e manter a posição do corpo. Sim. Isso eu concordo, é uma atividade avaliada como 100. Lembra, gente, que o instrumento, ele não é um instrumento para avaliar cegos, tá? Ele é um instrumento para avaliar pessoas com deficiência, com todos os tipos de deficiência. Ele é um instrumento ambicioso, ele quer avaliar pessoas com deficiência em todo o Brasil, né, que tem funcionalidades diferentes, e por isso o instrumento, ele vai colocar, né, a pessoa com deficiência no contexto dela. Ok, atividade 3.1, eu concordo com a sua avaliação, doutor Moisés. Mudar e manter a posição do corpo. É muito provável, né, que uma pessoa com deficiência visual, com cegueira, vá fazer igual às demais pessoas. Agora, alcançar, transportar e mover objetos. Alcançar, transportar e mover objetos, né, requer, em alguma medida, a localização desse objeto, né? E essa localização ou vai ser de forma tátil, ou vai ser por instruções orais. Então, aqui seria um 50 ou um 75 a depender da pessoa, a depender, óbvio, do grau de reabilitação, né, da autonomia, da independência que a pessoa tem, né? Porque eu não avalio cegueira, eu avalio uma pessoa cega no contexto dela. Deslocar-se dentro de casa. Se essa pessoa tem uma casa adaptada, uma casa com os móveis sempre no mesmo lugar, para favorecer a circulação dele ali dentro, já é 75. Né? Já é uma casa com acessibilidade, né? Então, já não é como as demais pessoas, que as coisas precisam estar sempre nos mesmos lugares, né? Dentro das coisas, não necessariamente precisam, mas pode causar danos de deslocamento, e a depender de como é a casa do sujeito, a depender de como é o contexto desse sujeito, pode ser, inclusive, 50, né? Tem casas, eu não preciso dizer a vocês, que são casas muito pequenas, com muitas pessoas morando, tem toda uma dificuldade, às vezes, de deslocamento, e impossível acessibilidade, né? Tem casas, inclusive, com grandes degraus, com grandes, enfim,
Eu posso passar muito tempo descrevendo, mas esse não é o ponto. Agora, a última, eu discordo radicalmente. Deslocar-se fora da sua casa e de outros edifícios. Eu não sei onde o senhor mora, doutor Moisés, mas a maioria das pessoas cegas que eu avaliei ao longo desse período, né, de trabalho, elas não tinham ambientes externos que eram acessíveis o suficiente para uma pessoa cega estar circulando. Inclusive, as placas desses lugares onde a gente esteve presente, elas são por escrito, elas não têm sinais sonoros, né? A acessibilidade tátil no chão, ela não acontece com frequência, né? Dentre outras coisas. Então, aqui, é muito provável que sejam 50, quando não 25, porque fatores pessoais, né, fatores atitudinais também interferem na avaliação. Se tem uma família que não deixa a pessoa cega sair de casa sozinha, que ela não pode sair, ela não faz de forma nenhuma, ela tem que, entenda, né, ela não tem autonomia para fazer isso, e dentre outras coisas, né, quando essas questões atitudinais foram muito fortes, pode ser inclusive um 25. Né? Isso varia muito a depender do contexto e da avaliação. E isso é uma avaliação biopsicossocial. Você olhar para o contexto do sujeito, para como as outras pessoas realizam, não existe uma referência de funcionalidade. Né? E isso é muito legal do IFBR, por isso que ele funciona no Brasil inteiro, assim, por isso que ele funciona em ambientes muito diferentes, porque a funcionalidade não é a minha ou a sua, né? É a das pessoas do contexto dele. Né? Então, desloca-se dentro de casa. Como é que seu irmão faz? Como é que sua mãe faz dentro de casa? Como é que sua esposa faz ou seu esposo faz? Essa vai ser a referência. Né? Agora vamos para a próxima lâmina. Eu adoro lâmina porque remete aos retroprojetores. Né? E aí eu fico confortável porque todo mundo falou antes de mim o termo lâmina também. Vejam o domínio vida doméstica. Né? Preparar refeições simples tipo lanche. Ok, concordo com 75. Cozinhar. O doutor Moisés provavelmente se olhou na sua situação e disse, não, eu cozinho com adaptações, mas pode acreditar, doutor Moisés, muitas pessoas com deficiência visual precisam do auxílio de terceiros, seja na preparação, seja na supervisão, seja para chegar depois, olha, já está bom. Isso já qualifica como 50. Né? Eu sei que muitas pessoas cegas moram sozinhas, né? Eu conheço várias delas, e sim, para essas pessoas seriam 75 em algumas dessas atividades, mas muitas pessoas não. Então, você tem que saber o contexto da pessoa. Realizar tarefas domésticas. Lembrem-se que a referência é sempre as pessoas do contexto dele. Como que elas realizam? Né? Como que esse sujeito realiza? Aqui pode ser tranquilamente os 50. Se ele precisa de alguém para qualquer etapa da atividade, já é 50. Isso não é uma afirmação em relação à autonomia do sujeito, ao que ele consegue. Isso não é um descritor moral da vida do sujeito. Né? Isso é um reconhecimento de que os nossos espaços, eles são corponormativos, eles excluem as pessoas. A forma que a gente tem hoje de limpar uma casa, de lavar a louça, dentre outras coisas, não consideram funcionalidades diferentes. E é isso que esse instrumento vai captar. Cuidar dos outros, a mesma coisa. Fazer compras ou contratar serviços, eu quase sempre aqui vai ser 50, porque como as demais pessoas fazem? Se todo mundo no seu ambiente faz só por aplicativo, né? Assim, é uma realidade muito específica, no Brasil ela não é tão comum, né? Eu mesma não faço compras e contrato de serviço assim, é 50, é 75. Agora, se você precisa de algum terceiro na atividade, que seja para ler o preço para você, porque todos os supermercados, por exemplo, que eu conheço, mercados, dentre outras coisas, à disposição dos valores, dos preços dos produtos, não tem componente auditivo ou em braille, né? Na verdade, a maioria deles são escritos, precisa da mobilização da leitura para se concretizar, é 75. E sim, planejar e organizar a rotina diária sem... Porque eu quis vir de um em um, né, para mostrar primeiro essa dimensão biopsicossocial, essa interação que é muito relevante para a avaliação e para reafirmar que o instrumento ele não é só para cegos. No primeiro domínio, se o doutor Moisés tivesse pego o primeiro domínio lá, que é de aprendizagem, né, dentre outras coisas, uma pessoa cega que não tem, por exemplo, deficiência intelectual, ali é tudo 100, e tá certo, e é ok. E o instrumento, ele dá resultado de classificação entre leve, moderado e grave, apesar disso, que o instrumento, na sua ambição, ele quer avaliar pessoas com todos os tipos de deficiência. Por isso, o modelo linguístico fuzzy, para poder avaliar, né, dar peso para esses domínios que são mais afeitos à deficiência. E aqui, inclusive, o senhor me diz, eu acho que o domínio não tinha que ser esse, tinha que ser aquele.
né? Não tem que ser mobilidade, tem que ser comunicação, né? E aqui, ok, a gente pode ter essa discordância teórica com o instrumento, esse domínio é melhor, esse domínio é pior. Inclusive, eu até digo, não foi a Universidade Brasileira que estabeleceu esses domínios, ele vem do IFBR original, ele é avaliado por dezenas de profissionais na avaliação de conteúdo, né? E tudo bem ter essa discordância teórica, mas o que eu posso dizer, como pessoa que validou o instrumento, é que ele funciona, apesar disso, ele funciona mesmo com essa discordância teórica. Né? Você pode dizer que esse instrumento não é o melhor, né? Aliás, esse domínio não é o melhor para traduzir deficiência, inclusive que a atividade que está ali, ela não é a melhor, né? Mas os nossos resultados de pesquisa mostram que ele funciona e funciona para avaliar a deficiência assim mesmo, né? Isso que é legal de um método que entrevista tanta gente em tantos lugares e os resultados nos dão essa confiança. Muito obrigado. Conselheiro Roberto Tiné. Boa tarde a todos. Eu sou Roberto Tiné, conselheiro representante da APABB. Sua câmera está fechada, viu, conselheiro? Opa! O conselheiro Moisés Bauer, em sua fala, ele disse que gostaria de saber quantas pessoas com deficiência visual, deficiência física, deficiência auditiva foram entrevistadas durante o processo de validação feito pela UNB. E eu quero lembrar que na 123ª reunião ordinária do CONAD, realizada de 10 a 12 de dezembro de 2019, a SNDPD apresentou o relatório final da UNB e nesse relatório final consta que foram aplicadas 17.590 avaliações completas realizadas por um par de avaliadores de diferentes profissões em 8.795 pessoas entre julho de 2018 e setembro de 2019 e que deste universo 26,55% tinham deficiência física, 22,83% deficiência intelectual, 14,48% deficiência visual, 14,9% deficiência auditiva, 13,64% deficiência mental e 8,27% não apresentaram nenhuma deficiência. E que essa amostra contemplou diversidade em relação à condição social, idade, sexo, raça, escolaridade e moradia rural e urbana. Então, o dado que o conselheiro Moisés cita como que o CONAD não teve conhecimento e que ele gostaria de ter, o CONAD teve conhecimento na apresentação do relatório, sim. Era essa a minha fala. Obrigado a todos. Obrigado, conselheiro Tiné, pelos esclarecimentos. Conselheiro Moisés Bauer. Agora me ouvem? Sim. Boa tarde, mais uma vez, obrigado. Vou tentar ser bastante breve, mas eu preciso aqui, pela ordem cronológica dos fatos, fazer novos contrapontos aqui. Primeiro, eu realmente admiro bastante o trabalho de todos os pesquisadores, especialistas que atuaram no IFBRM, e bastante especial também a simpatia, a educação, o carisma da professora Lívia. E acho que a professora Lívia se esforçou de forma muito didática também em fazer os esclarecimentos que ela entendeu devidos. Mas, assim, primeiro, professora Lívia, eu não penso, professora Lívia e todos os conselheiros e quem nos assistem, eu não penso que o impedimento tenha que ter maior importância do que atividades e participação. Não penso. Também não tenho nenhuma convicção, por não ser especialista, assim como a colega Ana Cláudia, de que ele deva receber valoração semelhante à atribuída para atividade e participação, como 25, 50, 75 e 100. Mas eu tenho, sim, uma impressão muito forte de que ele deva ser, sim, valorado, mensurado
com algum critério diferenciado. Para mim, mesmo que concorde também com a ideia de que um impedimento de maior impacto, consequentemente, gera maior restrição de participação, limitação no desempenho de atividades. Concordo, esse é um raciocínio lógico do qual eu tenho total acordo. Mas eu não penso que, por si só, por esse impacto em consequência, ele é suficiente, porque a existência de um impedimento de alto impacto, como a tetraplegia ou a cegueira, ou a surdez profunda, ainda que com reabilitação, ainda que com ajudas técnicas, ainda com auxílio de terceiros, ele tem um peso, literalmente um peso, para a pessoa que possui esse impedimento, que de alguma forma ele tem que ser valorado diferentemente daquela pessoa que tem outro tipo de impedimento, ainda que de uma forma leiga, nada especialista, mas leve, como eventualmente uma audição unilateral, que eu entendo sim que é uma deficiência leve, como uma visão monocular, que eu entendo sim que é uma deficiência leve, mas eu não posso concordar que um impedimento como a tetraplegia, a cegueira bilateral, a surdez profunda, tenha, para esse fim, o mesmo peso que uma audição unilateral, que uma visão monocular, que uma amputação de dedos, no plural, porque um só pode até não ser considerado impedimento, dependendo do critério clínico, não pode ter esse mesmo tratamento. E isso, para mim, sim gera insegurança jurídica. Isso sim gera possibilidade fácil de judicialização e enfrentamento a esse instrumento. Agora, outro aspecto mais específico à deficiência visual, eu lamento a percepção que a sua fala passou para mim e para outros colegas de uma visão, eu não consigo encontrar um adjetivo melhor a não ser o assistencialista da pessoa com deficiência visual. Nós temos momentos nos últimos anos que se fala muito em capacitismo e talvez a linha desse instrumento, inclusive com comentários escritos da doutora Laila, que se a pessoa não dispõe de terceiros, igual vai ser avaliada como se não pudesse fazer. Isso me dá um viés, com todo respeito, doutora Laila, professora Lívia, de capacitismo na fala das senhoras e talvez na essência desse instrumento. E, para finalizar, quanto à fala da doutora Lívia, eu ressalto aqui, relembro os colegas conselheiros, em especial os conselheiros com deficiência visual, e quem nos assiste com deficiência visual, ou quem tem bastante familiaridade com essa temática, os domínios mais adequados para avaliar e eventualmente aplicar o método linguístico FUSI, ou FUSI, não pode ser mobilidade e vida doméstica para a pessoa com deficiência visual. Teria que ser comunicação e talvez vida doméstica. Mas também reflete muito em participação. E, nitidamente, no domínio comunicação, ele está totalmente descrito para a deficiência auditiva. Com todo respeito a quem elaborou, a todos que colaboraram nesse processo de construção desses domínios, dessas atividades, mas é perceptível que o domínio 1, ele é dirigido para a deficiência intelectual. O domínio 2 da comunicação para a deficiência auditiva. O domínio 3 da mobilidade para a deficiência física. E qual que está voltado para a deficiência visual? Que a nossa maior limitação, volto a dizer, está no acesso à informação. O Braille, por si só, não resolve nosso problema de informação. Então, eu lamento bastante em não ter obtido essas respostas, ou as respostas, infelizmente, realmente não terem contemplado as minhas inquietudes. Mas talvez sejam apenas minhas inquietudes. E está tudo bem, não tem nenhum problema. Nós estamos num colegiado, vivemos, felizmente, no regime democrático e vamos em frente. Falando em regime democrático, aqui eu dialogo rapidamente com a conselheira Ana Cláudia. E ela teve uma postura realmente muito fiel àquilo que ela acreditava, respeitando integralmente o que ela entendeu por deliberação deste colegiado. Agora, eu lamento ela, em muitas situações, e não aqui, felizmente, nesse momento, afirmar que eu não defendi o que o CONAD entendeu.
Eu apenas exerci o mandato que a mim foi confiado de representar esse conselho perante o GTI para prestar atenção em todos os detalhes, em todas as repercussões que pode gerar impacto, sim, na restrição ou no acesso aos direitos das pessoas com deficiência. E não sou especialista, assim como a conselheira não é especialista, mas eu tenho muita legitimidade para falar enquanto pessoa com deficiência e também, sim, pelas pessoas com deficiência. Não que a senhora não tenha. Não que a senhora não tenha. A senhora é a mãe de uma pessoa com deficiência. Lamento muito a sua filha não ter sido avaliada, que foi uma sugestão minha, na reunião do CONAD, porque naquela reunião nós tivemos a oportunidade apenas de conhecer o resultado de 6 avaliações. 6 avaliações. E 2, na minha avaliação, bastante preocupantes. Mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora. Posso fazê-lo depois. E aí, nesse sentido, eu dialogo, para finalizar, com o conselheiro de Chiné. Não é a primeira vez que o senhor me faz esse tipo de reparo ou tentativa de reparo à minha fala, à minha reivindicação de ter acesso a resultados, porque se o senhor prestar atenção no último slide da minha apresentação, e se for necessário eu posso pedir para colocá-lo aqui, eu faço a seguinte pergunta, porque eu vou reproduzir em voz, não tem nenhum problema. Eu quero saber, Chiné, não o percentual de pessoas por deficiência. Até porque a deficiência visual, se o conselheiro não sabe, ele tem vários aspectos de limitação visual. E eu estou falando do mais profundo deles, a cegueira bilateral. Essa cegueira bilateral, eu gostaria de saber quantos cegos foram avaliados e destes quantos avaliados, qual foi o resultado em número quantitativo de pessoas cegas avaliadas como graves, pessoas cegas avaliadas como moderadas e pessoas cegas avaliadas como leves. Isso nós não tivemos. Eu soube, dentro dos debates, que esses dados até constam nas centenas ou milhares de páginas do processo de validação, mas teria que ser feito um filtro, o que dedicaria um trabalho muito grande e que não há, até este momento, disposição ou interesse de fazê-lo. Eu continuo interessado em saber. E eu acho que as pessoas com deficiência, de todas as áreas de deficiência, devem se preocupar em saber. A pessoa surda profunda, pessoa que não ouve nada, ainda que se comunique muito bem com língua brasileira de sinais, com língua de português escrito, essa pessoa, ela vai ter um resultado de avaliação como grave, moderado ou leve? Nós não sabemos. Então, é disso que eu estou falando e é esse o alerta que eu deixo para este conselho. No mais, eu sigo à disposição e, havendo necessidade, eu volto a fazer os meus esclarecimentos e manifestar as minhas preocupações e também as minhas concordâncias, sem nenhum problema. Muito obrigado, presidente. Conselheiro Diego França, na sequência, a professora Lívia. Boa tarde, todos e todas. Boa tarde. Diego França, Organização Nacional de Cegos do Brasil, ONCB. Em primeiro lugar, cumprimentar a todos os expositores que, de forma com bastante propriedade, fizeram suas dissertações aqui a respeito do Índice de Funcionalidade Brasileiro Modificado. Muito importante. Todas as ponderações. Também está fechada, viu? Sim, sim. Ah, tá, ok. Muito importante todas as ponderações que aqui foram apresentadas. Dizer que um lapso temporal de 3 anos da não regulamentação do artigo 2º da LBI, sim, acarreta incerteza jurídica no processo. Porém, a incerteza jurídica já causada por este lapso temporal de não regulamentação, ela não pode servir de justificativa para mais incertezas jurídicas caso o instrumento ele venha a ser regulamentado de imediato. E aí, quais incertezas jurídicas? Eu tenho pleno acordo que falar em restrição de participação e desempenho em atividades subentende-se que vai estar se abordando, se valorando
a questão das limitações, dos impedimentos às estruturas do corpo e dos fatores ambientais, sociopsíquicos, pessoais, enfim. Porém, o legislador ele não iria esculpir na lei dispositivos inúteis. Se lá o legislador colocou, dentre os incisos que compõem o parágrafo 1º do artigo 2º da LBI, tanto a questão dos impedimentos, como a questão dos fatores ambientais, psíquicos, sociais e pessoais, é porque algum objetivo tinha. Objetivo esse, que se não, também ter uma valoração. E aí eu não vou discutir se a valoração vai ser igual, superior ou inferior às que foram atribuídas aos demais incisos. Mas entendo pessoalmente, enquanto jurista, que sim, que deveria sim se atribuir valor no instrumento aos impedimentos e estruturas do corpo e aos fatores ambientais, sociais, psíquicos e pessoais. Isso sim pode causar também muita incerteza jurídica da forma pela qual está posta. Perguntar para a Liliane se esses dois estudos que ora estão em marcha, tanto o estudo exploratório como o estudo comparativo, realizados no âmbito do Instituto Nacional da Seguridade Social, INSS, se já eram etapas previstas nesse processo. Porque me parece que está se fazendo uma discussão muito acirrada sobre a conveniência, a oportunidade desses dois estudos. E se você mencionou, Liliana, eu peço desculpas, mas acho que eu não peguei, teve uma hora que ficou sem áudio para mim, mas eu gostaria muito de saber se esses estudos eram etapas previstas em todo esse processo de regulamentação do artigo 2º. E, por fim, não menos importante, eu gostaria de manifestar profundo descontentamento das pessoas com deficiência visual, as quais são representadas pela UNCB, entidade na qual tenho a honra de representar neste colegiado, pela forma que foi, na sua fala, abordada a questão da cegueira. Não é, ao meu ver, tratado de forma rasa, de forma superficial e sem a legitimidade que se demanda tratar da questão da deficiência. A senhora tem toda a sua formação acadêmica, a qual guardo o mais profundo respeito, mas considero, entretanto, de uma infelicidade tamanha a forma pela qual a senhora, muitas vezes rindo, enfim, se dirigiu às pessoas com cegueira. É isso, senhor presidente, muito obrigado. Eu posso dialogar com a professora rapidinho, o presidente, já que a minha fala é a próxima? 30 segundos só, professora. Primeiro dizer, lhe saudar pela humildade com o diálogo, de manifestar emoções, e nós somos professores e claro, tá todo mundo aqui muito, muito a fim de acertar. Eu de verdade fiquei muito incomodado com a sua fala também, acho sim que foi capacitista, e acho sim que isso pode ser revisto, e acho que sim a gente pode fazer isso junto. Eu quero reafirmar aqui, dizer da nossa disposição de fazer esse diálogo com a senhora, professora. Fiquei duplamente incomodado, porque sou seu fã, leio seus textos, e é muito ruim, né, a gente ouvir, às vezes, de pessoas que a gente admira tanto, uma fala que vai tão na contramão do que a gente está lutando. A gente luta pela avaliação biopsicossocial desde sempre. É uma bandeira que, como disse a Patrícia, forjou a militância da nossa geração, de nós que temos 40 e poucos anos. E agora é o momento mais decisivo da nossa vida, não dá para errar. Por isso que a gente precisa, por isso que é tão doloroso fazer essa conversa aqui, porque a gente não pode errar. Quando eu escuto que, olha, dependendo, eu lembro da minha infância, sabe, presidente? Morando lá em São Mateus, na periferia, numa casa com poço, sem água, sem luz, com uma construção muito precária,
e ainda assim, cego total, eu conseguia me locomover, viu, professora, com total tranquilidade. A deficiência estava em outros lugares, estava em não ter acesso a um livro, a não ter acesso ao filme que os colegas estavam discutindo na escola, né? A deficiência, no caso, para o Carlos Ferrari, filho de metalúrgico, dona de casa, não estava na mobilidade porque eu podia brincar de bola na rua com os colegas, mas estava na impossibilidade de acessar um filme, um livro, ou por vezes de me fazer ver. Se a gente correr o risco, Marco, professora Ana Cláudia, que é sempre tão contundente, e eu adoro o teu jeito de falar, mas se a gente correr o risco de ter uma pessoa cega nesse país, uma pessoa surda total, um tetraplégico sendo considerado pessoa com deficiência moderada, nós vamos jogar toda a luta no lixo. Toda a luta no lixo. A gente não pode correr o risco de fazer isso agora. Então, a gente está muito emocionado, a gente está de cabeça cheia, né? E bom que seja assim, porque ninguém está aqui de graça o dia todo. Aliás, tem uma parte aqui que está remunerada, bem remunerada, graças a Deus. Mas boa parte está aqui voluntariamente trabalhando para fazer esse lance dar certo, né? E aí eu peço aos inflamados, aos apaixonados pelo IFBRM, não deixem a retórica superar a razão. Ouçam as pessoas com deficiência. É confortável falar sem ver direitos de décadas ameaçados. Eu peço, por favor, ponderem, porque a gente pode colocar em risco nas duas pontas. Primeiro, abrir uma porteira e qualquer um aí ser considerado pessoa com deficiência, tirando vagas da lei de cota, tirando uma série banalizando direitos, e na outra ponta jogando a gente para fora, né? Colocando, relativizando. Talvez seja o objetivo de alguns, né, dizer, a minha deficiência é moderada, uma questão semântica, reposicionar a deficiência do filho, do primo, do irmão, mas aí no final do dia a gente perde direito. Então eu chamo aqui, a gente não é inimigo, a gente não está em lados opostos, tem cores, tem olhares políticos diferentes de mundo, tem posicionamento diferente, mas nesse papo aqui a gente está junto, então a gente precisa se alinhar. Implementar o IFPRM de imediato e tentar arrumar depois, é mais ou menos como eu vi uma vez uma professora dizendo, vamos fazer educação inclusiva, isso lá no final dos anos 90. Se um ou dois meninos não aprendeu o braille na sala de aula, não tem problema, a gente está fazendo uma revolução civilizatória. É legal ela falar isso, né? Valeu, presidente. Obrigado, desculpa aqui que eu acabei me emocionando um pouco. Valeu. Em 2 minutos, se Marco Castilho. Ferrari, sem problema algum, a gente está embalado aí por uma sessão de emoções, todos nós, eu também, e acredito, né, quero fazer coro com a sua fala de que o objetivo deste colegiado, se não tem que ser, gente, pelo amor de Deus, é para que, de fato, a pessoa com deficiência não tenha qualquer prejuízo na busca dos seus direitos. Eu só fiz aí o registro com relação à fala da professora Lívia, porque no entendimento dela, a mim pelo menos pareceu, de que o CONAD viu na fala dela uma fala capacitista. E aí eu realmente afirmo que, enquanto CONAD, né, a não sei que esse colegiado delibere que viu isso, né? Então, por isso que é um olhar, mas que a gente respeita todos os olhares. Professora Lívia, vamos lá. 2 minutinhos. Vai ser bem rápido, porque eu vou ter que sair daqui para ir direto para a minha reunião. Eu agradeço as suas palavras, doutor Carlos Ferrari, e, assim, isso foi o que a gente tem tentado fazer durante todo o processo de pesquisa, ouvir as pessoas com deficiência, dialogar com elas, e com a multiplicidade, né, com todas as posições que elas carregam, com as perspectivas sobre as suas trajetórias e os seus... as suas experiências, né? Eu queria pedir para a gente não, não mudar o rumo das discussões por conta do meu ato falho, né? Da minha postura que ofendeu as pessoas do movimento cego e pessoas cegas que estejam nos assistindo. Eu peço desculpas, eu espero que eu possa ser desculpada, mas nós temos uma coisa muito importante aqui dentro, que é
a regulamentação da avaliação da deficiência, olhar para o instrumento, olhar para as discussões. Por favor, não coloque em votação no CONAD se foi capacitista ou não. Eu entendo que vamos ter divergências em relação a isso, mas eu não, e nem precisa, assim, eu reconheço, peço desculpas, a gente erra, né? Eu tenho tentado muito acertar mais do que errar, mas infelizmente a gente é humano, a gente não é perfeito, e nesse sentido eu agradeço o acolhimento sempre desse espaço, mesmo nas colocações do Dr. Moisés e dos demais colegas, né? É isso, eu vou ter que sair, eu fico à disposição e fico à disposição também do movimento de cegos para a gente dialogar em outros momentos, de qualquer movimento aqui que me demandar, eu nunca recusei de estar presente dialogando. Obrigada, boa discussão para você. Antes da senhora sair, dá uma olhadinha no chat aí, porque os conselheiros estão acolhendo aí o seu pedido de desculpas. Conselheiro... Obrigado, desculpe aqui, enfim. Bom, teria várias questões a reportar, mas eu vou tentar ser o mais sintético e ir nos pontos mais relevantes, ou no ponto mais relevante. Eu sintetizo as falas todas com argumentos e contra-argumentos, que nós temos dois nós na minha avaliação aqui para desatar. Por um lado, gestores públicos preocupados com o pacto orçamentário, principalmente do BPC. Isso está claro nas falas. E esse é um problema de quem está na gestão pública, não é meu, com todo respeito aos gestores públicos. Agora, por outro lado, o outro nó é das pessoas com deficiência, e esse é meu problema, que, nitidamente, mesmo sem saber os quantitativos que eu já solicitei algumas vezes, do IFBRM, mas por todos os indicativos, por todos os argumentos já aqui apresentados por mim e por tantos outros, este instrumento, o IFBRM, do jeito que está posto, ele vai dar uma margem para que muitas pessoas sem deficiência sejam avaliadas com deficiência leve e muitas pessoas com deficiência grave deixem de ser avaliadas como deficiência grave. Na minha concepção, evidentemente. Na minha concepção, e parece que tem bastante gente de acordo com isso. Bom, resumindo, hoje, a deficiência grave ela é importante em âmbito federal, principalmente, eventualmente tem outros aspectos, para dois direitos: aposentadoria especial e pensão por morte. A última reforma da Previdência garantiu a pensão por morte para pessoas com deficiência intelectual ou mental e para pessoas com deficiência grave. Um instrumento que restringe a avaliação de pessoas com deficiência grave não me serve, por esta razão. Hoje são esses direitos. Tenho convicção que, com o passar do tempo, e principalmente sendo implementado um instrumento com ampla possibilidade de acolher pessoas sem deficiência, como é este instrumento, posto pelos dados estatísticos aqui analisados, por toda a questão da acurácia, da sensibilidade, da especificidade, vai trazer prejuízo para outras políticas públicas. E hoje, de imediato, com a implementação imediata que está sendo proposta, eu identifico o principal prejuízo é o acesso ao mercado de trabalho. Hoje já é sabido, e aqui temos vários auditores do trabalho, que as empresas contratam apenas pessoas com deficiências, entre aspas, leves, embora a legislação da cota não fale isso. Na medida que a gente tiver pessoas com deficiência leve, que na verdade são pessoas sem deficiência, essas pessoas que serão contratadas pelas empresas privadas, essas pessoas que serão aprovadas nos concursos públicos. Desde que o STJ sumulou para algumas situações de deficiência que não tínhamos consenso de que seriam deficiências para fins de concurso público, não tínhamos e não temos consenso, mas essa é uma outra discussão, cada vez menor é o número de pessoas com deficiência ditas graves, na minha avaliação, paraplégico, cego, completamente surdo, acessando cargos públicos desse país. E com essa possibilidade de ampliar o leque na deficiência leve, que no concurso público não tem diferenciação, nós vamos ter aí um prejuízo de imediato para as pessoas com deficiência. E é em razão desse prejuízo imediato que eu visualizo nessa temática, que eu aqui, mais uma vez, faço um apelo aos conselheiros do CONAD, que não sejam afoitos. Eu também não estou satisfeito com 3 anos de morosidade, não estou satisfeito com todas as falhas que tem na condução desse processo, que não é de hoje, inclusive falhas que eu conduzi quando o pouco tempo que estive aí dentro, foi muito difícil fazer andar
o termo de contratação da UNB, tem muitas dificuldades dentro da gestão pública, não concordo com elas, mas elas estão postas. E agora, não é em razão dessas falhas todas que as pessoas com deficiência serão prejudicadas. Não pode, eu não concordo. Desculpe, doutor Hugo, eu não concordo com o senhor e com todos que concordam com o senhor nesse sentido, de que tem que implementar de imediato, porque já é prejuízo que tem. Eu acho que o prejuízo vai ser ainda maior, na minha avaliação. Muito obrigado, presidente. Presidente, só como foi citado, eu queria só um parênteses aqui do conselheiro Moisés, para não deixar dúvida aqui a contemporaneidade, já que ele fez a referência, me permitam aqui, peço venha aqui aos demais, mas para deixar dúvida, conselheiro Moisés, que é bem claro que durante o dia todo, exaustivamente, foi apontada a necessidade de que houvesse ajustes. Não vamos confundir quem está nos ouvindo de dizer que a implementação é imediata com os ajustes que foram ditos pelos pesquisadores aqui, inclusive vários foram colocados. Foi dito aqui que há consenso de que precisa de um prazo para ajustes desde que não desnature o instrumento. Então, não vamos colocar como se eu tivesse dito que coloca toque de caixa a qualquer tempo. Não é essa a verdade. Foi aqui repisado várias vezes da necessidade de ajustes, inclusive que isso poderia começar pelas próprias políticas públicas que são hoje pautadas em cima do modelo médico. O modelo médico, por si só, é um ajuste tremendo que tem que ser feito, porque ele é totalmente fora da legislação, é inconstitucional. Então, é esse ponto que eu queria colocar. E sobre qualquer outro ponto que haja necessidade, como o senhor colocou, a respeito de uma deficiência leve, o ato normativo que estabelece, o decreto que estabelece, é justamente para criar um ato normativo regulamentando o instrumento, não o desconfigurando. Então, regulamentá-lo pode ser na zona normativa do direito. Vossa Senhoria também é do direito, sabe que é nesse sentido. Se for uma questão de exclusão ou ampliação, a norma ela é plástica o suficiente para passar por um crivo jurídico. Portanto, eu faço só essa referência, presidente. Me perdoe os que... Me permite responder brevemente que o problema é o seguinte, se está difícil implementar os aperfeiçoamentos agora, imagine com o decreto vigente. Só essa questão. Obrigado. O vacatio legis é justamente para isso, é para dar um prazo para isso, e justamente um prazo razoável acordado por todos. Mas só isso, presidente, perdão, para não ficar a fala sem desconectada. O debate volta, sob pena de prejudicar o debate. Nós estamos a 10 minutos de encerrar a reunião. Então, doutor Hugo, só tem um encaminhamento no final, se o senhor puder, me permite. Aguarda aí a sua consideração e apresenta no momento do encaminhamento, por favor. Porque senão nós vamos ficar num bate-rebate e o debate não vai acontecer. Por favor. Conselheiro Orion. Perfeito. Presidente, eu prometo não me alongar também, em virtude do adiantar da hora. Eu só queria registrar alguns pontos que, ao meu ver, são bastante importantes de tudo isso que a gente viu hoje. A primeira questão é que eu faço cor aí a questão de que implementar sem os ajustes não gera menos insegurança jurídica do que o modelo que está hoje. A gente implementar sem os ajustes, a gente vai estar gerando mais insegurança jurídica, a gente vai estar atuando em diversas políticas públicas, inclusive 2 delas com instrumentos biopsicossociais já estabelecidos, que embora precisem de ajustes estão em execução. Então, isso é muito importante a gente entender que a gente implementar algo que vai ser mudado, eu entendo que o vacatio legis, e aí, com todo respeito, discordando do Dr. Hugo, eu entendo que não é para fazer ajustes. Ele é para que as pessoas se preparem para a implementação do novo modelo. E a partir do momento que a gente publicar, o INSS já vai começar a alterar sistema, se for o INSS o avaliador ou o órgão que tiver que fazer isso, todo mundo já vai começar a se adaptar com um custo público gigantesco para isso, sem os ajustes que a gente já sabe que são necessários, que já são evidentes que precisam ser feitos, ou pelo menos que precisam ter respostas mais contundentes. Então, me parece que algumas questões sem resposta não dá para a gente publicar um instrumento como está. Essa é a minha visão, estou só dando meu ponto de vista em relação a essa questão. Outro ponto que é importante abordar é que a gente não está jogando fora de forma alguma o investimento feito nos estudos pela UNB, todo o resultado do estudo. Isso está sendo objeto desse debate aqui, inclusive. A gente só está chegando nesse ponto de debate porque a gente teve esses resultados e teve elementos para propiciar o debate, inclusive disponibilizando ele para pesquisadores que não participaram dos primeiros processos e que puderam agora trazer novas questões que a gente precisa responder, na minha visão, antes de implementar. Então, isso é fundamental, isso é
é salutar que a gente consiga, aproveitando tudo que já foi feito, nada está sendo desperdiçado, é tudo uma construção contínua, e a gente só está aqui por conta de todos os estudos e da qualidade dos estudos que foram feitos. Então, isso é muito importante a gente registrar. Então, nesse ponto da perspectiva da implementação, eu acho que a gente tem que ter calma, aproveitar o que foi debatido, e também a gente não tem como fechar os olhos para aquela questão da acurácia do instrumento levantada pelo Dr. Galego. Ele trouxe uma questão que, ao meu ver, preocupa, e eu acho que, de fato, a gente precisa procurar uma solução melhor. A gente não está falando de considerar só números, mas os números também são importantes em todo esse processo. Sem eles, a gente está atirando no escuro, e se isso já foi feito em outros momentos, a gente não deve repetir esse tipo de conduta, né? A gente deve ter o máximo de convicção e de certeza científica para fazer uma implementação mais segura e que, de fato, respeite o direito das pessoas com deficiência. Então, eu acho que a gente tem que ter essa precaução e procurar uma melhoria desses pontos. O caminho a se seguir está sendo debatido, mas a gente precisa procurar a melhoria. Não adianta a gente achar que um instrumento com todas essas sensibilidades trazidas e sem as respostas para essas sensibilidades, pode ser que a gente estude e depois verifique que o ajuste é pequeno ou é grande. A gente só vai saber disso depois que fizer os estudos. Mas os estudos e procurar as respostas é extremamente necessário. Sem isso, a gente não vai conseguir chegar a uma conclusão assertiva sobre a questão. Então, essa questão da acurácia preocupa bastante, bastante mesmo, e de fato, a gente precisa continuar nesse trabalho, nessas pesquisas que estão sendo feitas, e aí a gente vai ter respostas mais contundentes e fazer uma implementação mais segura. Da minha parte, era isso que eu queria frisar. O Bernardo já fez esclarecimento da questão do BPC, que não é padrão ouro da Universidade de Marília. Eu ia dizer isso também. Lá não tem padrão ouro porque não é um estudo de validação, é um estudo comparativo. Então, só queria deixar esse registro também para deixar isso claro. E aí eu agradeço a paciência de todos.